Olá, meu nome é Bárbara e hoje apresentarei o trabalho de ciência do solo, que foi realizado por mim, pela Andressa Costa, Carlos Mário e Igor Rian. Sabe-se que a utilização dos recursos naturais do planeta Terra são fundamentais para a sobrevivência dos seres humanos, e dessa maneira, vale ressaltar a importância do solo como um grande agente responsável pela manutenção do ecossistema. Diante disso, é de extrema importância conhecer a estrutura e o comportamento do solo, para a gente poder usar seus mecanismos de maneira eficiente e sustentável. Bom, o que é solo? O solo é um meio complexo e heterogêneo, produto de alteração do remanejamento e da organização do material original sobre a ação da vida, da atmosfera e das trocas de energia que aí se manifestam. Existe uma vasta variação de tipos de solo, que se diferem em suas propriedades físicas e químicas. Para caracterizar um solo, deve-se observar sua profundidade, cor, porosidade, textura, estrutura e as propriedades das rochas constituintes. O solo é constituído por diferentes fases que se relacionam, sendo que cada uma possui sua importância e sua função. Na composição, temos a parte sólida, que é composta pelos minerais e pela matéria orgânica, e temos também a parte porosa, que é composta pela água e pelo ar. Na estrutura sólida, os minerais são os principais caracterizadores do solo, pois eles determinam a fertilidade do solo e o seu potencial para armazenamento de nutrientes. Além disso, o solo também conta com a matéria orgânica, que é composta por plantas e resíduos de animais em decomposição. E ela é a parte responsável por captar nutrientes essenciais, como nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e magnésio. Na composição do solo, nós temos também a parte porosa, que é constituída por poros, que são espaços vazios entre as partículas que permitem a entrada de água e ar, que são utilizados pelas plantas e outros animais para suas hidratações e sobrevivência. Na imagem, a gente pode ver melhor a composição de um solo. Podemos ver a parte sólida, composta pela parte orgânica e pelos minerais, e a parte porosa, composta pela água e pelo ar. Agora, vamos entrar na parte da capacidade de troca catiônica, CTC, que é uma medida da capacidade de troca de cátions que um solo possui. A capacidade de troca catiônica influencia na estabilidade do solo, disponibilidade de nutrientes, pH do solo e a reação do solo com fertilizantes e outros. CTC é a quantidade de cátions que o solo é capaz de reter por unidade de peso. Ela varia conforme o pH do solo. A CTC determinada ao pH do solo é chamada de CTC efetiva ou real, e a CTC determinada com uma solução a pH 7 é denominada de CTC potencial. Os solos em geral irão apresentar CTC efetiva menor que a potencial, pois os solos em sua maioria são ácidos. Ao observar-se a química presente nos solos, é possível dividi-los em três grupos principais: o grupo de ácidos, que apresentam superfície de cor escura e, quando molhados, formam poças lamacentas; os neutros, que possuem coloração e características intermediárias entre um tipo e outro; e também os alcalinos, que em geral apresentam uma superfície clara ou esbranquiçada e é rico em nutrientes. Agora vamos falar um pouco sobre a acidez dos solos, que é a concentração de íons H+ presente na solução do solo, e é também um dos indicadores de sua fertilidade. Na imagem, podemos ver um indicador que mostra os diferentes pHs entre os sólidos ácidos, neutros e alcalinos, sendo que a faixa de pH ideal dos solos para a agricultura é entre 5,5 e 6,5. O pH do solo exerce uma grande influência nas plantas em geral, estando a sua acidez ligada à produtividade do solo. Um indicador visível na lavoura de que o solo está alcalino pode ser a clorose promovida pela deficiência de ferro. Isso ocorre pois no processo da fotossíntese, o ferro é um elemento muito importante. Bom,
Então, como corrigir o pH de um solo alcalino? É possível utilizar materiais como enxofre e adubos nitrogenados, mas também a utilização de adição de material orgânico e manejos com leguminosas. Agora, vamos falar um pouco sobre intemperismo químico, que é quando a desagregação das rochas ocorre por reações químicas, o que altera suas estruturas e provoca modificações nos seus constituintes minerais. A água é seu principal agente, pois penetra por capilaridade nas rochas e reage com os componentes da estrutura mineral. O intemperismo químico atua através de reações de dissolução, oxidação, hidratação e hidrólise. A dissolução é a reação em que os produtos químicos das rochas são dissolvidos na água. A hidrólise é uma reação de decomposição envolvendo a água e um dos principais processos envolvidos na decomposição química de rochas comuns. E a oxidação é a reação em que o oxigênio reage com os minerais, principalmente com aqueles que contêm ferro, manganês e enxofre. A oxidação é favorecida pela presença da umidade. Na ausência de água, ela é pouco efetiva. Bom, para entender o que é sedimentação, é necessário compreender alguns mecanismos que atuam juntamente com o intemperismo para que ocorra a sedimentação. São eles a erosão, lixiviação e transporte. A erosão é um processo de retirada de material, sendo solo ou rocha, do seu local de origem. A lixiviação é a retirada de íons em solução do local original, enquanto o transporte é o transporte do sedimento do seu local de origem até a bacia sedimentar. A formação de sedimentos pode ser ocasionada pela água ou pelos ventos. A água atua na quebra gradual das rochas e também no transporte dos sedimentos produzidos. Em áreas litorâneas, por exemplo, a quebra das ondas nas formações rochosas contribui para a formação das areias das praias, cujos grãos são sedimentares. Adentrando na parte de poluição do solo, podemos destacar as principais causas, que são o uso de fertilizantes, pesticidas, herbicidas e inseticidas, o despejo incorreto de resíduos sólidos e o desmatamento. Por consequência da poluição, existem diversos danos que são causados ao solo, como a redução da fertilidade do solo, o aumento de sua erodibilidade, a perda de nutrientes, o desequilíbrio ecológico, o aumento da salinidade e a redução da vegetação. Algumas medidas podem ser adotadas para controlar e reduzir a poluição do solo. Entre elas, pode-se citar a diminuição ou eliminação do uso de fertilizantes e pesticidas nocivos, o reflorestamento e a destinação correta do lixo e seu tratamento. Bom, com isso, podemos concluir que o manejo adequado e a preservação do solo tornam-se tarefas essenciais, já que é um recurso natural e não renovável, ou seja, é limitado, e a exploração desenfreada pode acarretar muitos problemas futuros. Bom, essas foram as referências utilizadas para a realização do nosso trabalho e muito obrigada pela atenção.